Bom, gente, vamos lá. Seguindo aqui, tô ligando o celular na tomada para poder ver se ele não dá problema. Dercy, Keké, volta aí para a gente retomar o assunto que a gente estava discutindo. A gente está falando aqui sobre a questão do trabalho escravo, né? O meu celular deu um pequeno problema, eu não sei mexer direito, na verdade é uma limitação pessoal mesmo. Então, eu não sei, o celular é até, enfim, não era para estar dando problema, mas está ligado na tomada, vamos ver se funciona. Então, vamos lá, Dercy já, o Keké já está aqui no perfil da Michelle. Eu só não queria correr o risco de perder, né, tudo que estava sendo falado, porque se eu não salvasse na hora, ele não ia. Ó, pronto, o que que é? Deixa eu tentar Cara, botar Dercy para dentro de tô volta. ficando bom nisso, tô ficando bom nisso. Pô, você nasceu pro Instagram e não sabe. Você não tá vendo a Michelle abaixada aqui, botando os dedos nos botões aqui. Não, Por que a voltamos. Michelle não está sentada aí do teu lado ainda é que eu não entendi, mas tudo bem. Michelle! Chama aí. Pronto, retoma de onde parou. Ó, Não, Dayana, deixa eu só fazer aqui uma homenagem à Dayana, que acabou, tô vendo ela aqui, tô conseguindo ver. Dayana foi a coordenadora nacional da Lista Suja, um trabalho absurdo de bom, exemplar, tem um amor enorme por ela, um respeito. Ela que tudo de lista suja ali do meu. Tinha Leandro Pagliatti, tinha Nilton, tinha Marcelo Orso, Neizinha Passoto, mas assim, a Dayana era coordenadora. Dayana, minha querida! ou quer ver qual é o site lá da fiscalização? Quer? Vou Já ver, Fala vou ver que eu desmontou? vou, vê o vou site da ver, vou ver que eu vou fiscalização e apanhar. fala mais o que a pessoa precisa fazer, só até dar um contexto aqui, né, para quem estiver entrando agora. A gente estava falando aqui, essa live é sobre o trabalho escravo contemporâneo. O Keké foi coordenador do Grupo Nacional, né, de Combate ao Trabalho Escravo. A Dercy é uma estudiosa do trabalho doméstico e a gente estava falando aqui justamente sobre o trabalho. Por que que a gente tem visto tanto, Ó, né, com tanta A Lívia frequência? colocou o Hã? endereço Quem colocou? Beleza. denúncia.cit.trabalho.gov.br. Por que que a gente tem ETIT? visto tanto trabalho escravo acontecendo dentro de casas de família, né? O trabalho doméstico acontecendo nesse formato da escravidão, do trabalho degradante. Tanta degradação humana, né? Tanto trabalho degradante no trabalho escravo, no trabalho doméstico que tem acontecido agora, né? A gente está precisando entender o que está acontecendo para poder evitar que isso aconteça. Então, estou só retomando, interrompi aqui a transmissão para poder conectar o celular numa outra tomada antes que perdesse tudo, para não perder essa conversa tão rica, e vamos retomar aqui, voltado para o trabalho escravo, nesse âmbito da casa de família. Lembrando que o trabalho escravo não é simplesmente uma pessoa lá no campo, acorrentada ou com uma arma na cabeça, que o trabalho escravo é uma coisa muito mais ampla do que isso. Acontece no meio urbano todos os dias. A gente vem nos últimos anos verificando isso, né? Em São Paulo tem um grupo sensacional de combate ao trabalho escravo que identificou o trabalho escravo ocorrendo em pastelarias, né? Com estrangeiros, com chineses atuando com trabalho escravo, em confecções também. Então, assim, a gente tem várias frentes de atuação no combate ao trabalho escravo ao longo do Brasil. E a gente está falando aqui agora especificamente dos casos que foram reportados na mídia do trabalho escravo acontecendo dentro de domicílios, né, no trabalho doméstico. Então, vamos seguir. O Keké estava falando sobre a questão da denúncia. Eu Primeiro, só qualquer ia, um eu pode só, denunciar, certo? Qualquer pessoa que identificar isso, que entender que é um trabalho degradante, que aquela pessoa não necessariamente tem limitação de ir e vir, que isso não é decisivo. Ela pode não ter limitação de ir e vir, mas ainda assim isso é uma situação de trabalho degradante. O que a pessoa que identificar isso tem que fazer? Eu já pedi aqui num grupo aqui que eu tô o link do IP. Eu não sei se é exatamente, porque tem um link específico do trabalho escravo, da denúncia do trabalho escravo da CIT, que é o IP. Ele é específico. Eu não sei se, sinceramente, eu não estou lembrando
se o que a Lívia colocou é o nosso específico da DETRAI, digamos assim. Qual é a pergunta que eu acabei perdendo, Como é que você tentando faz buscar? para denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar e qual é o canal? O que que ela precisa verificar para denunciar e e qual é o canal? Aonde que ela liga? Qual é o site que ela entra? Eu indiquei aqui, né? Você nos assustou dizendo vai cair tudo, vamos sair do ar, diga aí. Eu falei, diz que 100. Na correria, diz que 100 vai atender um operador e você vai contar uma história. O que a gente precisa é que a pessoa, ela não precisa definir o trabalho escravo, isso aí não é com ela. A gente não exige do denunciante que ele realmente consiga tecnicamente definir o trabalho escravo. Ele precisa contar a história. Primeiro ele precisa, se tiver dificuldade de chegar, os caminhos que nos levam lá. Porque às vezes, mesmo no meio urbano, a gente não consegue ter uma referência de como chegar. Então, olha, passa tal sinal, tem essa referência, conta como chegar no local. E conte o que você ouviu daquela. Se você não estiver vivendo isso, que pode ser uma denúncia sem problema nenhum, anônima. Né? Se você não tiver, se tiver ou a sua ouvindo de alguém, conte exatamente o que, olha, eu não recebo pagamento há 6 anos, eu estou há 6 anos nesse lugar, eu estou sem carteira assinada, eu trabalho de 7 horas da manhã à meia-noite, a minha função é ficar, como a gente foi agora, resgatar num galpão com o Olivar, com a Débora, com os meninos, né, o Ricardinho, o Rogerinho, os 2 Brunos da Rural, eu e Rosane fomos resgatar num galpão de cesta básica aqui no Jardim América, pertinho ali, Avenida Brasil, Jardim América. Resgatamos dois trabalhadores lá. Agora, segunda-feira, eles vão receber. Um vai receber, isso aí já o TAC já está assinado, 300 e poucos mil, e o outro 270 mil, mais 20 mil de dano moral para cada um, e conseguimos 500 mil reais de dano moral coletivo que vai voltar para a inspeção do trabalho também, de alguma forma. Então, conte exatamente a história. O que está dormindo aonde? Né? Tem banheiro, tem roupa de cama, tem o alojamento, você que você mora por conta própria, empregador, então você tem que contar, como se estivesse contando a história. Né? Você fez uma viagem e você chega com uma pessoa que você quer contar como é que foi a viagem. Olha, eu peguei um ônibus, peguei um avião e cheguei naquele lugar e me deparei. Vai contando, vai narrando, o operador vai ter paciência. Eu vou até, daqui a pouco vai chegar aqui o linkzinho do IP, se não for, senão eu confirmo que é o que a Lívia nos ofertou. Mas o que interessa é que você colocou outra aqui. Não, mas não tem problema. Quando eu salvar a live, você me passa isso pro WhatsApp, né? E eu boto lá na descrição da live, tá? Ela já foi no ip.sit.trabalho.gov.br. Então é isso, a gente precisa com toda a calma, porque é o que eu disse, nós somos poucos, a gente tem um acúmulo de denúncias. E se tiver assim, o trabalhador vive há 5 anos em situação nada de escravo, e no outro a gente está ouvindo, existe maus tratos, tortura, não recebe pagamento há 6 anos, não tem banheiro, trabalha 18 horas. Com certeza esse relato aqui vai chamar muito mais atenção que esse. E nesse cenário que a gente está falando que nós somos poucos, pode ser que estejam vários desses aqui. E esse que não falou nada sobre a denúncia, apenas se limitou a dizer que é análogo de escravo, até porque quem define somos nós, vai ficar para trás. Então conte a história. Conte a história, conte o que viu, o que não viu, o que ouviu falar, o que vive. A gente quer ouvir o seu mundo do trabalho ali. Né? Se está certo, se está errado, depois a gente vai julgar. Até porque a inspeção do trabalho, isso é interessante falar também, Ana, porque a gente vem batendo essa tecla aí da nossa responsabilidade, a gente não julga de véspera. Né? Por pior que seja a denúncia, eu não chego viciado. Né? Eu chego muito, nós auditores, nós chegamos com a serenidade que o caso requer. A gente, apenas a partir dessa denúncia, a gente vai prestar olhares, porque a gente precisa ver se ela se confirma. Então a gente vai, a cada toque que a denúncia deu, a gente quer extrair do empregador, daquele ambiente de trabalho, as melhores informações. Mas a gente não chega dizendo, empregador, escravocrata, como é que você pode fazer isso? Se eu diz, não existe isso. A gente entra pela porta da frente e sai pela porta da frente, cumprimentando o empregador. Não tem juízo de valor com pessoalidade. O Estado não se zanga, não se aborrece. A gente vai lá tocar o nosso trabalho. Então, a denúncia ela vai servir para nortear as informações que a gente precisa extrair. Porque se não conta algo que a gente fica difícil de saber naquele cenário, é possível que passe batido.
Mas não é para a gente já chegar lá e falar que, olha, é inadmissível o senhor manter trabalhador nessas condições. Não, a gente vai querer também ouvir do empregador as informações para ele formar inicialmente aquele contraditório, não tecnicamente falando, porque ele vai ser aperfeiçoado no auto de infração, aí que o empregador vai ter direito de defesa, mas a gente consegue construir um melhor cenário para afirmar a posição. Certo. Olha, eu queria só acrescentar, quando o Clequer estava falando do pós-resgate, né, e agora da denúncia, eu acho que acaba sendo dois lados da mesma moeda. A questão do trabalho, seja ele escravo, seja ele indecente, seja ele irregular, né, dos seus diversos aspectos, é uma questão da sociedade. É uma questão da sociedade e suas instituições. Então, a partir do momento que tem o resgate, quem é que deve atuar nesse pós-resgate? A sociedade e suas instituições. Então, a articulação de todas essas instituições é determinante, determinante. Porque é claro que a gente se envolve, porque nós, graças a Deus, somos seres humanos sensíveis. Então, o que quer, vai lá na instituição ver como é que está a pessoa resgatada, como a Tatiana também está lá monitorando. Mas, objetivamente falando, quando a gente faz isso, a gente está deixando de olhar para outra pessoa que pode estar na mesma situação. Então, a gente tem que passar o bastão. É uma luta, é uma maratona de revezamento. A gente tem que passar o bastão, né, para outra instituição que venha e faça essa cobertura de forma eficiente, eficaz e com qualidade. E esse antes na denúncia é a mesma coisa. A sociedade é responsável para desnaturalizar toda e qualquer irregularidade, desde o atraso no pagamento de salário até a questão do trabalho escravo. Então, todos devem fazer a denúncia. E, claro, a gente espera que não seja uma questão de uma concorrência desleal, que não seja uma briga de vizinho, né, que a gente sabe que tem tudo isso. Mas, então, não gaste o nosso tempo com esse tipo de coisa, né, e faça uma descrição, porque como o Keké falou, você não é obrigado a saber exatamente o que é aquilo. Mas eu tenho sempre, isso em mente o seguinte, se pensa aquela situação que você está vendo, se você é o tipo de pessoa que não acha que existe uma hierarquia entre seres humanos, e que todos somos, né, no mesmo patamar, se coloca naquela situação que você está vendo. Pense a sua mãe naquela situação que você está vendo. Ou pense a sua filha naquela situação que você está vendo. Se você achar que não é legal, tem meio caminho andado para a denúncia ser adequada. Então, assim, não tem muito mistério. Não precisa saber de direito de trabalho, não precisa saber de norma de segurança do trabalho. É só uma questão de você desnaturalizar. Né? Oi? Dignidade, de você pensar... Dignidade. Exatamente, se aquilo é uma situação que você ficaria confortável ou se você não ficaria confortável. E aí procure os canais de denúncia, que hoje em dia também não é um mistério, bota no Google lá qualquer coisa, fiscalização do trabalho, vai chegar, né? E aí a gente, assim que tiver mais concursos, vamos poder nos multiplicar e quem sabe vamos construir uma sociedade mais justa, fraterna, solitária, igualitária e honrar o preâmbulo da Constituição, minha gente, que está faltando esse negócio. Mas é isso. E a Débora está falando aqui, a Débora Maia, denúncias precisam do endereço e do nome dos fatos. Se você está fazendo uma denúncia, você vai entender que um agente público vai lá apurar essa denúncia. Então, você tem que dar um mínimo para que esse agente público possa chegar lá para apurar essa denúncia, né? Eu fui agora, durante a pandemia, movi a Polícia Federal para ir comigo, porque a denúncia de trabalho escravo, a gente procura ir, né? Até porque nós tivemos amigos, colegas assassinados, em trabalho, né? Então a gente move a Polícia Federal, cheguei lá, era nada, era assim, um condomínio, era briga de vizinho. Eu acho assim, realmente um desrespeito com tudo, desrespeito com o agente público, desrespeito com a sociedade, você mover o serviço público para ver por conta de briga de vizinho, né? Mas acontece. Então, quando for, se você realmente se... E o contrário também, a gente recebeu uma denúncia, fui até com a Fátima, né, outra colega aqui de Petrópolis, para a gente tentar verificar uma denúncia que tinha assim, uma descrição detalhada, mas não tinha endereço.
Como é que eu chego lá? A gente rodou. Na verdade, primeiro eu fui sozinha, rodei. Olha, eu passei um dia rodando para achar, buscando com as informações, tentando. Aí depois voltamos, mais outro dia rodando, eu e Fátima, e a gente não achou. Mas assim, então você tem que entender que tem que ter o contexto e tem que ter um detalhamento, você tem que pensar que alguém que não viu aquilo tem que ser capaz de encontrar aquela situação para poder averiguar, né? O objetivo é verificar, a gente tem que chegar no lugar. Então tem que ter as informações que uma pessoa precisa para chegar naquele lugar. É muito importante. Então é Disque 100 o quê? Do celular. Você pode ligar do celular, Disque 100 e consegue fazer uma denúncia sobre essa situação. É isso, né, Keké? Mas agora vai pro IP aí que foi colocado, que é o nosso, Não, eu para eu vou não ser, botar para depois. eu não tomar um FAD, né? Eu vou botar depois. Eu vou botar na descrição da live, né? Ele não fica um link porque o Instagram não permite link. Mas eu vou colocar depois. O Quem Disque, quiser também é só procurar. Disque Agora, 100. lá na outra, antes de eu encerrar, tinha várias perguntas que não foram transferidas para cá, obviamente. Mas tinha uma pessoa pedindo para você falar um pouco sobre essa questão do resgate num cruzeiro. Você pode falar um pouco sobre essa situação? Eu vou estar também, e essa live vai ser bem interessante, numa live dia 13. Depois eu vou achar aqui também. O Ministério Público do Trabalho está fazendo cursos de inverno, alguma coisa assim. E toda semana tem um tema e vai ser no dia 13, vai ser uma live dessa. Depois eu vou passar direitinho. Não tem problema. Isso é um trabalho espetacular. Os colegas que atuam na área do porto, né, o trabalho portuário aqui no Rio de Janeiro, o Gilson está coordenando esse trabalho. Em Brasília está Maurinho, que é um outro colega do Rio de Janeiro, na coordenação nacional. Na época que eu estava na ETRA, era o Raul numa divisão e o Rinaldo numa coordenação. Eles tinham coordenação e divisão, um mais operacional, o outro mais de articulação. Posso estar errando alguma coisa. E eles já tinham colhido informações, já tinham recebido denúncias de uma superexploração em desfavor, principalmente em desfavor de brasileiros em navios de cruzeiro. Foi aberta a frequência de brasileiros em navios de cruzeiro não é desde sempre. Em determinado momento, a legislação impôs que o navio que passa pela costa brasileira tivesse que ter um determinado percentual de brasileiros. E essas denúncias e esses colegas começaram a colher informações. E aí me vem a lembrança, um colega maravilhoso que ano passado, ou este ano ainda, faleceu do Covid, que é o Tarifa, né, de Santos, um colega, um amigo muito querido, um salve para ele, aonde estiver. E foram reunidas essas informações até que isso chegou no âmbito de um grupo de trabalho do MPF, o Sinais também, por intermédio de Jaqueline Carrijo, começou a querer discutir esse assunto. Eu sei que quando a gente viu, a gente estava debatendo o que fazer no âmbito de navio de cruzeiro. Como entrar, a legislação permitir, usa a legislação brasileira, respeita. O que acontece nesse ambiente? Eu vou resumir só para dar o cenário do resgate. Essa live do dia 13 ela vai ser mais técnica, né? Vai ter MPT, a gente, o presidente da associação, da Organização Nacional das Vítimas do Navio de Cruzeiro, que também já foi tripulante, e por aí vai. Então a gente colheu essas informações e entendemos que um determinado setor de atividade do navio, que tinha 1.000 tripulantes, é o que poderia estar tendo mais exploração, e decidimos também fazer um recorte com os brasileiros. É aquela história, Dercy. Eu cheguei a pedir essa desculpa que você pediu numa reunião da Conatra em Brasília, por nós não termos pernas naquele time, naquela dinâmica que é absolutamente diferente de tudo que a gente viveu, de entrar num navio que a gente não tem o menor conhecimento para onde a gente vai, que a gente fica muito dependente da tripulação nos nortear um pouco, e a gente fez isso em um mês para o navio ir embora, ele ia partir. A gente conseguiu pegar ele no porto de Santos, depois pegamos na Bahia, Salvador, assim, uma loucura. E aí nós entramos a primeira vez, colhemos as informações, começamos a dialogar com os brasileiros, trocamos o WhatsApp, aí entramos novamente já no Porto de Santos, colhemos as informações e chegamos à conclusão, até com a reconstrução, foi um trabalho hercúleo do Pedrinho, do Pedrão da Bahia, e
reconstruiu uma planilha que indicava a jornada exaustiva desses tripulantes. Navio de cruzeiro, naquela época, vou dar esse benefício da dúvida se algo melhorou, eu não estou mais não tive mais informação, mas naquela época era o seguinte, era uma rotina que as poucas folgas que o tripulante tinha, essas folgas acabavam sendo interrompidas. Então era o seguinte, quem já fez um navio de cruzeiro, perceba, você encontra um trabalhador que te atende legal no café da manhã, e de repente você encontra ele na hora do almoço na piscina, quando você vai para o hambúrguer da tarde, ele está, às vezes você não para, ele está no cassino à noite e ele está na boate de madrugada. 7 horas da manhã ele já voltou. E aí eles inventam uma folga. Ele vai parar de 11 às 3. Só que meio-dia e pouco eles enfiam um break de segurança para conversar. Então esse camarada, esse tripulante, ele está sempre à disposição, em movimento, participando de reunião ou trabalhando propriamente dito. O que eles chamam de folga era chegar num domingo, que seja, não necessariamente nesse dia, atracava no outro porto, eles tinham de 8 horas da manhã às 16 horas para sair, para passear naquela cidade. 8 às 16, isso que eles chamam de folga. Não era 24 horas. Tivemos um caso dessa tripulante que ficou diagnosticado que ela ficou 191 dias. Inclusive, acho que o falecimento dela que motivou essa organização. 191 dias sem nenhum tipo de folga realmente para recomposição de energia. Ela sempre trabalhando ou participando de reunião, trabalhou sob chuva, adoeceu, mesmo assim não foi liberada, continuou até que caiu, né, exaustão. Quando desceram, ela veio a falecer e deu a investigação dessa morte deu fadiga, né, em razão do trabalho. E a gente tinha maus tratos também, um assédio, principalmente com a turma brasileira, que não era tão submissa comparada com outras nacionalidades, né? E o navio é uma enormidade, são 1.000 tripulantes e vários níveis de trabalho. A gente chegou num setor só e nós identificamos 13 trabalhadores nessa situação. Nem 14, nem 12, 13. Isso também mostra a responsabilidade. Aí vem um pedido de desculpa, porque se a gente tivesse talvez conseguido fazer um navio todos os setores, quem trabalha lá embaixo no porão, que é o que bota o navio para andar, a gente teria chegado. A gente fez nos limites do que a legislação nos permite, nas dúvidas daquele momento que a gente poderia articular. E aí identificamos 13 e aí fomos dialogar com eles, porque a gente ainda não construiu um caminho que nós, auditores, podemos pegar pelo braço um tripulante, um trabalhador, quem quer que seja, um boliviano, um brasileiro, qualquer atividade, e tirar e falar, você vai sair daqui de qualquer jeito, você não vai poder voltar. Se ele falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, a gente ainda não construiu. O que eu faço? Se a Polícia Federal tiver, ela pode, com os instrumentos dela, fazer alguma coisa. Prende o empregador, afasta essa vítima, mas não estava ali naquele momento. Então a gente fez o discurso todo de direitos humanos, jovens universitários, falando 2, 3 idiomas, colocando $1.000 no bolso. Naquela época dava uns R$3.000 isso, e olhando para a gente falando assim, você está falando de direitos humanos, a gente está curtindo aqui de boa, aqui no Brasil a gente não vai ter essas condições de vida, não era nem pandemia. Se for agora a gente apanha, né? Porque o cara com essa situação do que a gente, nessa turba de informalidade que a gente tem no país, vai falar, sai daqui que eu vou me embora nessas condições mesmo. E de 13 tripulantes, 11... O cara acha que ele está numa situação melhor do que o tripé macroeconômico brasileiro, né? Que é a vendedora de bolo de pote, o Uber e o entregador de iFood. É basicamente isso. Aí o cara tá num cruzeiro, ele é top, né? Se comparar com os demais trabalhadores, né? É difícil, mas mesmo assim, de 13 trabalhadores, 11 desceram espontaneamente, nessa conversa desceram, e aí não foi possível fechar um acordo. Os representantes da MSC, acho que era MSC, que é a empresa, negaram a existência, mas já foram condenados, já teve agora a última decisão o fruto de uma ação do Ministério Público Federal, a trabalhista está andando bem, então a gente está aguardando para ter a conclusão dessa questão. Agora, o problema, Aninha, agora a gente fala no trabalho escravo, talvez a gente não tenha falado isso, a Dercy com certeza cutucou, é porque a gente está num momento que a gente está olhando muito para baixo.
a gente não está olhando no sentido assim, tá tudo muito ruim, né? Quer dizer, as pessoas estão sujeitando porque esse encosto de uma parede, uma migalha de pão, é o que elas têm, né? Que tem gente que nem está tendo isso. Então a gente vai se deparando com esses movimentos e a questão é a seguinte, é trazer essa turma para dentro da formalidade. Oi. Não, porque você saiu um pouquinho, então a internet deu uma falhada. Eu vi, a gente fez uma live no ITD, que eu esqueci o nome de quem compareceu, que falou, olha, a questão não é pegar a informalidade e conseguir algum direito social para ela. A questão é pegar essa informalidade e trazer para a formalidade, para a relação clássica do seguro, da relação de emprego. Só que isso é um trabalho hercúleo, porque a gente está vivendo a miséria, a fome, as pessoas estão passando fome. Não tem Uber para todo mundo. Uber é péssimo, mas não tem para todo mundo. Não tem bicicletinha para todo mundo que faz as entregas, né? Então a turma está ficando à margem até dessa informalidade. Então a gente precisa estar atento, saber como é que a gente desenvolve esse diálogo de resolver essas questões, não necessariamente só o trabalho escravo, que eu estou dando uma viajada aqui, para que a gente não naturalize. Acho que essa fala da Dercy, acho que a Dercy tocou muito nesse ponto, da gente naturalizar o iFood, né, o Uber, e como se isso fosse um grande benefício para uma sociedade, eles pelo menos terem aí esse ganha-pão aí, trabalhando 15, 16 horas sem nenhum direito social garantido. Mas isso é mais 50 lives aí para a gente discutir como é que a gente vai sair dessa pandemia. Vou falar para vocês, Keké e Dercy, eu acho que a gente tem que fazer parte 2 dessa conversa, não vou enganar não, porque está virando uma maratona, uma rave, e eu acho que a gente acaba correndo o risco de ser superficial, né? Para abordar determinado assunto. Então, eu quero já deixar um pré-convite para vocês, para a gente fazer uma parte 2 dessa conversa em algum momento aí, ou no final do mês de julho, ou no começo do mês de agosto, para a gente continuar, tipo, partir daqui para frente, porque eu acho que essa conversa, ela vale a pena um segundo momento, né? Pensar no contexto pandemia, por exemplo, a pandemia e o trabalho escravo, eu acho que a gente pode vir por esse viés, e acho que, enfim, vale aí outra maratona dessas. Eu convido vocês e, já que tem pelo menos algumas testemunhas do lado de lá, quem cala consente, já que vocês calaram, está marcado para o final de julho ou começo de agosto, a parte 2 dessa live. Quero aproveitar para fazer a divulgação. Semana que vem, na sexta-feira, teremos uma live com essa gloriosa criatura que está aí. Aqui está no meu lado direito, embaixo. Não sei no de vocês, mas é a Dercilete Loureiro, sobre trabalho doméstico, vai ser maravilhoso. Quero falar que segunda-feira, quem vem aqui, segunda não, acabamos de trocar. Está escrito segunda na divulgação, mas vai ser na terça-feira, dia 6. Vamos falar sobre o PGR, que vai entrar em vigor aí no dia 3 de janeiro, porque foi prorrogado. Então, a Mara Camisaça, que é auditora fiscal do trabalho de Minas Gerais, vai estar aqui para a gente tirar dúvidas e falar sobre alguns pontos que ficaram também na outra live sem esclarecimento, porque não deu tempo, né? Porque a gente não pode virar sexta-noite, tenho vida, temos louça para lavar, temos filhos, temos tudo isso, né? Então, marido, né, Ana? Ainda, né? Ainda. Temos tudo esperando. Então, na segunda, então, na terça, temos Mara falando sobre PGR. Na quinta, a página da Dercy. Qual é, Dercy, o tema que eu esqueci? E eu lembro? Dessa altura do campeonato? Tem todo dia, gente. É igual o Jornal Nacional, tem todo dia. Na quinta página da Dercy, dali nos cursos jurídicos, temos uma live. Dúvidas, para tirar dúvidas sobre saúde e segurança do trabalho. Não é isso, Dercy? Acho que é. A Lívia que salva às vezes, ela tá assistindo e ela tira dúvida. É só acompanhar que a gente vai divulgando aí, mas é terça, quinta e sexta.
É terça, quinta e sexta da semana que vem. E é isso. Eu falei que... Essa live aqui, eu convido todos, né, que assistiram ao vivo ou que assistirem depois a mandarem questionamentos, mandarem perguntas. Porque eu faço um roteirinho para a live, mas, por exemplo, trabalho escravo é um assunto que eu não tenho experiência. Eu tive, assim, poucas experiências ao longo aí desses 13 anos, 14 anos de fiscalização. Então, eu fui botando assim, muito a partir das minhas dúvidas. Mas quem tiver dúvida, manda as dúvidas, porque no final de julho ou começo de agosto, Keké e Dercy já concordaram e estarão aqui para a gente fazer a continuação dessa live. Deixa eu só aqui, antes de agradecer, falar aqui a Lívia, já que foi citada, já disse, repito aqui, uma benção nessa caminhada agora, nessa nova função, que é a coordenação, que ela é coordenadora, eu estou apenas acompanhando, e me deu uma chamada aqui, se eu falei sincera desculpa, é pessoa com deficiência, ela falou, você falou portador, ela que manda em mim também, portador com deficiência, não é pessoa com deficiência, e o Raul diz que entrou aí de novo, que é o cara também, e um grande beijo, Ana, obrigado. Diz ele que entrou aí, não sei, diz ele que entrou, ele deve estar com um pseudônimo aí, não sei, é esquisito esse menino. Ele tem que deixar de ser dissimulado. Se ele entra, eu quero ver a cara dele aqui, senão ele não entrou. Não, gente, não bota o Raul não, que ele vai ficar de lado, porque o Raul a gente só vê ele de lado, entendeu? Para o todo quebrado dele, deixa ele. Meu irmãozinho. Ana, assim, obrigado por esse espaço aí, foi uma delícia. Em tempos de áudios a 2.0, a gente conseguiu se ouvir no ritmo normal, mais de 2 horas, voou, né? Aquele roteirinho que você fez, a gente fugiu muito. Parabéns por essa iniciativa, a gente precisa realmente... Aqui. Então, vou te mostrar isso aqui. Eu enchi muito essa taça que eu falei, vai demorar, está vazia. O pessoal está percebendo que você tomou tudo. O pessoal está percebendo. Então, um grande beijo aí, valeu pela iniciativa, a gente precisa desses espaços. Dercy, estamos juntos, né? Esgotamos agora só, né? A gente demora um pouco, daqui a pouco a gente esbarra de novo, mas ainda vou te responder aquele áudio. Acaba de ouvir depois. Ana, sempre um prazer enorme estar com você. Deixo aqui o meu agradecimento histórico, porque é até interessante vocês dois estarem juntos, porque a Ana veio me dar a primeira reanimação, o primeiro resgate com a fiscalização quando a Ana veio para Petrópolis, porque é uma entusiasta da carreira, uma amiga querida, fiel, solidária, realmente uma pessoa que faz muita diferença na minha vida diariamente. E Keké, esse amigo de infância que a pandemia me deu, por meio do Felipe, que eu não posso deixar de fazer, que foi o Felipe que fez a ponte. Então, só agradecer a vocês dois a oportunidade de estar aqui conversando de coisas que eu acho que no final das contas é o que interessa, né? Da gente levar informação de qualidade, mostrar nossa paixão, a valorização do servidor público e do serviço público, né? Que é o que a gente acabou de fazer aqui, de mostrar como, apesar de tudo, a gente funciona. Esse Estado tem pessoas capazes, interessadas, dedicadas, que eu não estou nem falando de mim, mas que vocês são exemplos verdadeiros disso e muitos dos colegas que nos acompanharam. Então... Dercy, só amor, e falar isso mesmo, a galerinha que passou pelo chat, está aí até agora, assim, o Rio de Janeiro está puxando para o nosso lado. A internet dele já está querendo ir embora. Rio de Janeiro, show! Rio de Janeiro, galera do Rio. Beijo, muito gente. Bom. Pessoal, muito obrigada, sigam aqui e... até a próxima semana, um ótimo fim de semana, que todos possam ser vacinados em breve. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.